Caviz é um bocadinho a menina dos nossos olhos, ou seja, porque a Inovar, desde o princípio, quando foi formada em 2016, foi para percorrer um caminho de diferenciação. E esse caminho de diferenciação foi desde o princípio pautado pela Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, em que nos vários articulados na Convenção, aquilo que se expressa é o direito às pessoas com deficiência a viverem plenamente na comunidade, quer na escola, quer na universidade, quer no emprego, e este pleno direito e este pleno poder sobre toda a sua vida. Portanto, as questões da autodeterminação, as questões da autonomia, as questões do direito à escolha. O Caviz Setúbal abrange os 18 concelhos da área metropolitana de Lisboa, portanto ainda é uma área bastante abrangente, sendo que temos destinatários que residem aqui próximo da nossa sede, em Setúbal, e temos destinatários que residem em Lisboa, Vila Franca de Xira, portanto é uma área bastante abrangente. Nós neste momento estamos a apoiar 15 destinatários e prevemos em breve alargar o número de destinatários para 18. Esta possibilidade de aumentarmos o número de destinatários surgiu na sequência da submissão de um pedido de prolongamento que permitiu assim uma extensão temporal do Caviz Setúbal e uma extensão também do número de destinatários apoiados. O apoio da assistência pessoal é individualizado, portanto o plano é feito para aquela pessoa mediante as necessidades daquela pessoa, não há planos sequer parecidos. Portanto, se existe uma pessoa que tem necessidade de trabalhar a sua independência a nível da higiene pessoal, portanto é isto que é trabalhado. Se existe outra que precisa de apoio nas deslocações e de aprender e de capacitar-se para se autonomizar nesta área, portanto é esta área que é trabalhada, não é? Portanto, e no fundo é muito direcionado para a pessoa, para aquilo que a pessoa precisa, pensando no seu futuro, na sua autonomia, na sua vida independente futura, não é? Portanto, cada vez mais independente. A grande diferença é que o assistente pessoal tem como foco o projeto de vida da pessoa que assiste, não é? É o próprio que decide o que vai fazer, o que é para ele, o que é importante para ele. Na terapia, o foco é a deficiência, o problema, a questão que é preciso trabalhar, ou seja, um terapeuta da fala trabalha a fala. Portanto, o objetivo é mobilizar músculos que fazem parte da comunicação e articular as palavras e ajuda a construir ideia e a construir frases. De facto, a terapia, o foco é o problema. No trabalho da assistente, o foco é a pessoa e o seu projeto de vida. Quando eu cheguei para a família, eu disse, eu sou a voz do Manuel, eu sou os sentimentos do Manuel. Então, assim, ele se espelha em mim, né? Eu me espelho nele, no caso, e vou conseguir, através das informações que ele me passa, das necessidades, criando atividades, criando oportunidades para que ele cada dia mais consiga fazer. Nós estamos sempre a adaptar o plano conforme a necessidade também do Miguel. Portanto, nós inicialmente começámos por ganhar a confiança, não é, um do outro, com muitos passeios pela zona, pela comunidade, e depois a partir daí fomos evoluindo conforme as necessidades que os pais mesmo diziam, olha, eu preciso é preciso ir às compras, é preciso que o Miguel consiga ir às compras, é preciso que o Miguel consiga ir ao fórum e estar lá, sem termos a necessidade de andar a correr e temos que ir embora, qualquer coisa. E pronto, e a gente vai sempre adaptando conforme os novos desafios que são postos. A gente vai sempre adaptando o plano e vamos sempre avançando para a frente, que é isso que importa. Na minha vida e na do Gustavo foi a mudança total. Deixámos de estar muito infelizes porque vínhamos de um processo, de um percurso muito mau e muito desanimador. O Gustavo tinha estado numa instituição durante 5 anos, foi encaminhado da escola para a instituição com 14 anos e esteve na instituição até aos 20. É um modelo novo, é um projeto piloto, não é? que está a ser testado, que já tinha sido implementado em outros países da Europa e vai quebrar aqui um bocadinho, não é? As respostas institucionalizadoras, uma vez que permite, não é? este apoio direto e que respeita, não é? as vontades e as aspirações, não é?
e que responda às necessidades individuais de cada destinatário, não é? Na instituição veem tudo o que eles não conseguem fazer, este plano vê tudo o que eles conseguem fazer e a partir daí consegue fazer isto, então vamos fazer um bocadinho mais. Então é no tempo deles, mas é possível fazer. O que nem sempre acontece, não é? Em modelos que prestam uma resposta mais generalizada. É um serviço bastante individualizado, muito focado, como a Sara dizia, nos desejos, na ambição da pessoa. Nós, aliás, nas nossas entrevistas, uma das perguntas principais que fazemos aos destinatários é qual é o teu sonho? O que é que tu gostavas de fazer? O que é importante para ti? Temos assim um plano já semanal que costumamos seguir, como por exemplo as atividades das piscinas, do desporto do ténis, aqui o voluntariado na escola e depois os outros tempos vamos variando consoante as necessidades do Henrique. Verbais, não verbais, qualquer forma de expressão, não é? Porque depois aqui temos vários tipos de destinatários com várias características. Não interessa a forma como se comunicam, interessa sim a essência da pessoa, o que é que a pessoa precisa e o que é que quer para a sua vida. E daí, lá está, como a Sara explicava muito bem, é uma diferença enorme entre um modelo um bocadinho que inevitavelmente, devido ao número de pessoas que acompanham, ao número de técnicos, que tem que ser mais, que é monitorizado em grupo, não é? E que aqui é tudo feito de forma individual. Nós temos um processo de recrutamento que entretanto foi aqui atualizado às atuais necessidades, às atuais circunstâncias do CAVI. Nós neste momento lançamos um anúncio de recrutamento especificamente para aquele destinatário, ou seja, recrutamos um destinatário, um assistente pessoal, peço desculpa, para aquele destinatário. Portanto, neste âmbito, não é? Somos nós que fazemos esta procura, mas também estamos sempre a receber candidaturas de assistentes pessoais, pronto, que pretendem colaborar connosco. E precisa de alguns requisitos, nomeadamente ser maior de 18 anos, ter escolaridade obrigatória referente ao seu ano de nascimento, não é? Porque dependendo do ano, dependendo da escolaridade obrigatória, precisamos depois de alguma documentação essencial, como ter o certificado de habilitações e o registro criminal limpo, como é óbvio, para trabalhar na área das crianças e jovens, não é? Porque nós também acompanhamos aqui jovens a partir dos 16 anos, portanto temos que ter aqui em conta algumas características neste sentido. E depois o tipo de formação que a pessoa tem para trás não é muito relevante. Porquê? Porque a formação é feita daí para a frente, portanto são 50 horas de formação, bastante incisivas nos temas realmente necessários para o apoio, portanto não consideramos que isso seja uma necessidade de haver formação. Se existir, ótimo, vamos acrescentar, mas se não existir, isso não é de facto um problema. E relativamente ao perfil, são mais essenciais questões pessoais, características pessoais, do que propriamente um perfil académico, não é? Portanto, pessoas empáticas, que tenham capacidade e interesse em comunicar com o outro, em entender o outro, não é? Portanto, isto é logo aqui uma base muito importante. Eu nunca tinha estado em contacto com o autismo, e para mim foi importante reconhecer esta área também, porque sinto que existe muita coisa que não é muito falada e que não é muito mostrada, e muitas pessoas que estão numa situação que não deveríamos estar todos com os mesmos direitos, e senti que há pessoas que não estão a usá-los e é importante sabermos como atuar nesses casos e fazer a diferença. O facto de ter a Catarina com ela e ver o trabalho que ela desenvolve com a Teresa e que a Teresa desenvolve ela própria, como é que eu lhe ia dizer? Mais do que me deixar disponível para fazer outras coisas, me deixa uma sensação de felicidade interior que é indescritível. É como se a Teresa tivesse as asas que não tem. Portanto, uma nova pessoa que para nós faz parte da família, porque ela está em nossa casa, pronto, está à vontade. Para mim, ser feliz é cantar, dançar, dar beijinhos, sorrir. Mais. Dar apertos. Mais. Abraçar. Abraçar. E dar beijinhos. Dar beijinhos.
E mais? E apertos de mão. E apertos de mão. Sim. Mais. E estar com A Vilma. com amigos, não é? Sim. O bom que tem é o facto de nos poder ir fazer outras atividades e eu estar descansada porque ele está acompanhado, pronto, uma pessoa que eu confio, que eu sei que está disponível a tempo inteiro para ele. O Miguel passou a ter, portanto, assistente pessoal perto dele no ATL, portanto, a partir do momento em que sai da escola tem um ATL e tem a assistente pessoal com ele, que ajuda tanto na hora do lanche, juntamente com os outros meninos do ATL, como com os trabalhos a fazer dentro do ATL, do Centro de Estudos. Para além disso, como tem assistente pessoal, o Miguel poder sair do ATL e fazer outros trabalhos, outras competências, e ter outra autonomia, portanto, na comunidade. Portanto, a partir daí o Miguel pôde sair, pôde andar de metro, aprender a andar de metro, a ir jogar futebol com outros, sei lá. Coisas simples, Coisas, como por exemplo fazer ir ao compras, shopping, sim. não é? Por exemplo, uma das grandes autonomias, por exemplo, neste momento, que era uma coisa impensável há algum tempo, que era o Miguel ir até um shopping e estar lá, mesmo com o facto de ter várias pessoas, foi uma coisa que foi trabalhada com a assistente pessoal, e ele neste momento consegue inclusive estar lá, ou seja, até gosta mesmo, pronto, virámos o extremo e consegue fazer, estamos agora numa fase de confinamento em que há a necessidade da máscara, e o Miguel, depois de muito trabalho, tanto de um lado por nós pais, mas também muito trabalho de assistente pessoal, ele consegue ir a qualquer lado e ter a tolerância para parar para pagar numa caixa, que era uma coisa impensável. O apoio é essencial, é muito essencial. E o Manuel, assim, evoluiu de forma, até na postura, né? De falar, eu quero com a cabeça erguida, andar com a cabeça erguida. Porque eu tenho alguém aqui que contribui comigo, que me defende. Na minha sombra está aqui, eu posso, né? Eu não preciso ter medo da sociedade, né? No início ele andava muito segurando em mim, agora não. Agora ele enfia a mão nos bolsos e ele vai. Por quê? Ele sabe que tem uma referência aqui, né? O que é felicidade para o Manuel? Amor. Tem mais alguma coisa que você gostaria de classificar, de colocar o nome de... Paz. Paz. Boa. Amizade. Amizade, olha, isso é muito interessante. Precisou, eu posso andar bem longe, mas precisou, meu apoio está aqui. Oi, Adriana, estou aqui, Manuel. Apareceu o santo, entramos em pandemia, o mundo parou, eu estava em casa, ali disponível para ele, e as coisas começaram literalmente a fluir. Portanto, ele deixou de estar agressivo, ele tomava 17 comprimidos, neste momento só toma 2 comprimidos por dia. Começou a adquirir competências, criou um laço com o Santos muito grande, tem uma série de terapias, não é só o Santos, ele tem uma série de terapias no plano dele, e portanto a nossa vida tornou-se quase normal. Portanto, saímos de uma vida muito triste, muito cansada e muito desiludida para uma luz que apareceu e de facto nós acreditamos que é possível, tem sido possível. Quando a AP entrou nas nossas vidas, foi excelente, porque acabou por ajudar bastante o Gonçalo. Ela fez com que o Gonçalo desenvolvesse muito mais, a nível da escrita, porque ele esteve parado durante muito tempo, cerca de mais ou menos 2 anos, e tudo aquilo que ele aprendeu durante o tempo que teve na escola, acabou por ir deixando para trás, não é? Porque quando não se pratica, quando não se faz, acaba por se esquecer, mesmo a nível da língua gestual, ele acabou por esquecer muita coisa, e nesse aspecto foi excepcional. É desafiador e também, lá está, as características pessoais que procuramos, a assertividade é uma coisa muito importante porque existem limites muito ténues, não é? Nesta intervenção que é feita maioritariamente na casa da pessoa, não é? Porque muitas vezes as questões a trabalhar são questões do forro pessoal, não é? Portanto, da gestão doméstica e etc. Em muitos dos apoios que temos, portanto, está muito focado na parte da habitação da própria pessoa e isto faz com que exista um grande contacto com a família, não é? E por vezes, quando surge aqui muita relação, às vezes há uma confusão de papéis. Isto tem que ficar muito bem definido.
Para evitar estas questões, nós fazemos semanalmente monitorizações com os assistentes pessoais, portanto acompanhamos todo o processo, tudo o que é que eles fazem, portanto tudo o que está programado para aquela semana, se é feito, se não é feito, como é que correu, como é que o destinatário está a reagir. Quando observamos determinados pormenores que não estão a ser explorados, tentamos direcionar os assistentes pessoais para outras intervenções e também mediamos aqui um bocadinho com as famílias estas questões. Temos tentado estabelecer parcerias, nomeadamente ao nível de atividades desportivas. Temos um destinatário que frequenta aulas livres de natação e que há aqui a possibilidade da assistente pessoal o acompanhar, embora fora da piscina, sem que para isso seja cobrada uma entrada, e acaba por ser menos um custo para a própria família, isto porque no caso do projeto é uma despesa que não é assegurada, a entrada da assistente pessoal ou do assistente pessoal nestas atividades, não é, de cultura, lazer e desporto não está previsto, portanto acaba por ser aqui uma mais-valia, não é, o estabelecimento desta parceria. Depois temos outra parceria com uma escola. Temos um destinatário que se encontra a realizar uma atividade socioprofissional numa escola e, no fundo, foram disponibilizados todos os meios necessários para que seja possível que ele realize esta atividade. E, no fundo, vamos estabelecendo um bocadinho aqui parcerias à medida das nossas necessidades. Portanto, existe um destinatário que tem um determinado objetivo, vamos de encontro àquele objetivo e estabelecemos parcerias com as entidades que nos podem apoiar neste sentido. Se é fácil, nem sempre. É difícil, por vezes, explicar às entidades a necessidade do acompanhante do assistente pessoal, por exemplo. E se estivermos a falar de uma pessoa no espectro do autismo que não tiver um nível de comprometimento muito grande, as pessoas tendem a ter mais dificuldade em entender a presença do assistente pessoal. Se nós não precisássemos de falar em inclusão, eu chegava ali à piscina e dizia: a Teresa quer vir para a piscina fazer umas aulas duas vezes por semana, em grupo pequeno, porque não pode ser em grupo muito grande, e eles diziam: sim senhor, vamos já fazer o teste, que toda a gente faz o teste para saber qual é o nível e vamos ver qual é a classe em que a vamos inscrever. É claro que a Teresa entrou como uma pessoa dita normal, chegou lá, ficou logo penalizada porque quem lhe fez o teste não estava minimamente preparado para saber como é que devia comunicar com ela, e a professora veio cá dizer não, ela não pode ficar aqui na piscina. Mas porquê? Porque ela não sabia o que é que havia de dizer. Mas ela não nada, não entra na água. Não entra, mas está a ver, não me conseguiram explicar porque é que não podiam pôr a Teresa numa classe mais pequena. Eu só disse, ela só precisa ir numa classe onde não haja 20 alunos. Mas depois, por norma, quando nós explicamos a função, como é que funciona a importância daquela pessoa, que não significa que a outra pessoa não vá falar por ela, mas que é um suporte que está e que também em situações que possam ser mais sensíveis sabe como agir e pode ajudar, as pessoas acabam por perceber e aceitar. Mas requer aqui algum trabalho também de explicação e disponibilidade também do próximo para ouvir e aceitar, não é? E o CAVI simboliza tudo isto, não é? E em termos de... não é uma resposta social, ainda é um projeto piloto, que vem de uma tradição europeia e americana de vida independente, mas que em Portugal ainda não tinha sido testado. Tantos anos de discriminação e tantos anos de repetidamente ouvir: tu não és capaz, tu ficas melhor num CAU, tu ficas melhor num lar. Quer os jovens, quer as famílias, a páginas tantas acreditavam neste paradigma de que eu não sou capaz, de que o meu filho não é capaz, de que isto não é para ele, de que isto não é suficiente. E, se calhar, ao contrário dos outros CAVIs, em que muitas vezes trabalham com pessoas com deficiência, que elas próprias já estão muito cientes do seu papel da sociedade e da sua autodeterminação, na Inovar nós tivemos que fazer este trabalho de acreditar e de ter esperança, quer com os jovens, quer com as famílias. E tivemos que ir um bocadinho mais atrás
do que se calhar outras deficiências que, por inerência, têm mais visibilidade na sociedade e, portanto, são muito mais aceitas e as próprias pessoas acreditam muito mais nelas, até pelas próprias imagens que são difundidas pelas redes sociais ou pelos filmes, não é? Tudo isso leva a criar aqui um ambiente em que eu acredito que sou capaz. E, portanto, nós temos que fazer esse trabalho, quer com os jovens, quer com as famílias. E muitas vezes o trabalho da equipa do CAVI e da equipa dos assistentes especiais é assim, não, tu és capaz, tu consegues. Eu costumo dizer que, costumo dizer não, porque é mesmo assim, naquela entrevista base que nós temos quando a pessoa que se candidata ao CAVI, em que nós tentamos perceber a pessoa, perceber o enquadramento familiar, perceber o que é que ela quer fazer, o que é que ela gostava de fazer, eu pedi à equipa para pôr sempre uma pergunta, que é: quais são os teus sonhos? E foi arrepiante alguns jovens disserem: eu não tenho sonhos, eu não sei. E portanto é este construir o sonho, é este construir a vontade de sonhar, este construir a esperança em mim. Qualquer pessoa pode ser assistente pessoal. Nós temos assistentes pessoais que são formados em psicologia, em psicomotricidade, literatura, temos assistentes pessoais que têm só o 12º ano, temos assistentes pessoais que têm cursos profissionais de administrativo, portanto há um grande leque de profissões. Aquilo que quer os CAVIs, quer os próprios assistentes pessoais que neste momento já estão a trabalhar, aquilo que pretendem é realmente que a assistência pessoal se transforme numa profissão, que seja reconhecida e que seja entendida como uma profissão, portanto, reconhecida superiormente e em termos legislativos. Fim do próximo quadro comunitário, o objetivo é que os CAVIs passem a resposta social como são as outras respostas sociais. E é essa a promessa, é isso que está em cima da mesa e portanto, é essa a promessa que nós temos do atual governo e, portanto, é nesse sentido que nós todos vamos trabalhar. Depois, a Estratégia Nacional para a Deficiência, que foi também aprovada na legislatura anterior, define também que surjam e que se implementem respostas sociais de cariz comunitário. E, portanto, aquilo que nós, em termos de inovar, neste momento começamos já a trabalhar é todos os nossos projetos que têm a ver com jovens, com famílias, candidatá-los também a estas ditas respostas sociais de caráter comunitário, porque as respostas sociais atualmente existentes são modelos ainda antigos, que eles próprios têm que ser reformulados, e é essa também a intenção da Estratégia Nacional, que haja uma reformulação e uma atualização de todas as respostas sociais. Portanto, neste momento, o que nós temos em relação ao CAVI é realmente uma intenção de continuidade. Neste momento, o serviço é quase totalmente grátis, não é? Mas provavelmente evoluirá para uma situação como as outras respostas sociais, em que o Estado comparticipa uma parte e as pessoas naturalmente comparticiparão outras, como é habitual nas respostas sociais em Portugal.